Mateus 16:11 nos diz assim: como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho de fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aqui, Jesus estava advertindo os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Mas o que é fermento dos fariseus? São os ensinamentos. Os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus que estavam prejudicando das pessoas receber a palavra e viver tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. Amém? Então a gente vai ver mais alguma coisa sobre o fermento em Êxodo, segundo livro da Bíblia, para a gente poder desenrolar o que é fermento. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho o que é fermento. 12, versículo 8. Que nos diz assim: naquela mesma noite comerão carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui também fala do pão sem fermento. Esse texto de Êxodo 12 nos mostra a saída do povo de Israel do Egito. Então, quando Deus manda eles saírem, eles tinham que assar o cordeiro, preparar as ervas amargas e tinha que preparar um pão sem fermento. Mas o que é um pão sem fermento? Por que não podia ter fermento? O que significa fermento? A gente vai até no final a gente vai entender o que significa fermento. No 12:15 nos diz assim, aí mesmo: durante 7 dias coma um pão sem fermento. Então, aqui é a ordem de Deus para os israelitas, que eles tinham que comer pão sem fermento 7 dias. Vamos imaginar, de domingo a domingo, né? Eles tinham que comer pão sem fermento. E quando Jesus repreende lá os discípulos, fala que eles não podiam usar o fermento dos fariseus, porque o fermento levava toda a massa. Amém? 1 Coríntios 5, 6 até o 8, Paulo também está falando sobre o fermento. Lá no Novo Testamento, depois de Romanos, vem Coríntios. 1 Coríntios 5, o 6 e o 7. O 6 até o 8, desculpa. Que nos diz assim, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, o 6, o 7 e o 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que Paulo está nos falando aqui? Muitos de nós sai de uma religião, vai para outra, mas traz todo o fermento velho daquela antiga e quer colocar dentro da onde está. Então aqui Paulo está falando que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que deixar todo o fermento. O que é o fermento? O fermento velho é tudo aquilo que impede da gente receber
tudo que está na palavra. Então a gente acaba não desfrutando de tudo que Deus tem para nós por causa de ensinamentos errados que a gente aprendeu no passado. Se a gente observar a quantidade de pessoas que está doente, muitos falam assim: Jesus sofreu, eu também vou sofrer. Jesus sofreu tanto, o que é uma dor no joelho? Jesus sofreu. Isso é o quê? Ensinamento errado. Se a gente for olhar, em Isaías 53 diz o quê? Que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Então, por causa de um ensinamento errado, a gente acaba não desfrutando da saúde divina total que nós temos direito. É isso que Paulo, é isso que Jesus está falando, dos fermentos, dos ensinamentos de religiões. Igual fala por aí, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Já deduziram que Jesus era pobre. Quando Jesus fala, não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus estava dizendo que ele não ficava parado num lugar só, que ele estava sempre em movimento, pregando o evangelho. Agora, se Jesus era pobre, como é que a Bíblia fala que Judas roubava a bolsa? E se a gente for mais a fundo, toda pessoa naquela época, eu não sei agora, mas na cultura daquela época, todo aquele que era chamado, que tinha seguidor, igual Jesus tinha seguidor, todo aquele seguidor, Jesus tinha que prover para eles. Porque na hora que uma pessoa era chamada de mestre, igual Jesus chamou 12, Jesus tinha que sustentar ele, mais os 12, mais a família. Era Jesus que sustentava. Agora, se Jesus era pobre, como é que ele sustentava os 12 homens? Fora as mulheres, porque a gente sabe que Pedro tinha sogra, então automaticamente. E aonde tem família, tem criança. E naquela época não era uma, duas, era uma penca. Então a gente aprende coisas erradas e traz isso para a nossa vida hoje e acaba não desfrutando de tudo aquilo que Jesus tem para nós no dia de hoje. Quantas e quantas pessoas morrem doentes sem desfrutar? Jesus sofreu, eu também vou sofrer. Jesus era pobre, eu também tenho que ser pobre. Gente, aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Aí acaba vivendo uma vida fora da palavra de Deus, porque não está desfrutando nem das bênçãos da saúde divina e nem da vida e abundância que Jesus falou em João. Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Não desfruta, não vive isso. Sendo que a palavra de Deus fala que Deus ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Gente, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está ao contrário, ou tem alguma coisa errada, gente. Olha a quantidade de gente que morre doente, sem desfrutar. Mas Deus colocou os médicos para ir para trabalhar. Deus ele colocou os médicos na terra por causa da dureza do coração. A dureza do coração. Porque Deus não quer os seus filhos doentes. Deus quer os seus filhos sarados. Deus quis, Deus permitiu. Onde está escrito, gente? Se Jesus veio morrer no nosso lugar, a gente tem que começar a rever os nossos conhecimentos que a gente trouxemos do passado, do dia a dia, que está impedindo da gente desfrutar dos rios que Deus tem para nós. Jesus ele falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O que é esse rio? Rio de abundância, rio de saúde, rio de paz. Está tudo dentro de nós e a gente não desfruta. Por causa de quê? Por causa dos fermentos das religiões que a gente trouxemos, que a gente aprendemos. Então, quando Paulo fala assim, largai o fermento, larga lá e vem aprender um novo. Deus está disposto a fazer tudo novo. Aleluia. Tudo novo. Igual em Coríntios fala, nós somos nova criatura.
Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é nova criação. Eu herdei uma diabetes da minha família. Gente, se nasceu de novo, é outro DNA. Não tem nada de herdar do fulano, do tatá, não. Somos novas criaturas, nascemos de novo, temos o DNA do Pai. É o DNA de Jesus que está em nós, o sangue de Jesus que está em nós. Sabe, é muita coisa, é muito fermento de religião que a gente está carregando. Vamos largar essa bagagem para desfrutar o novo de Deus. Deus está disposto a fazer de novo. Deus só fez no passado. Mentira, Deus ele faz de novo. Deus ele abre o mar de novo. Ele faz tudo de novo. Sabe por que a gente não está desfrutando? Porque a gente não crê. A gente não acredita. A gente tem que acreditar na palavra. Se está escrito é para nós. Nós temos que colocar na nossa cabeça que tudo aquilo que Deus falou que nós podemos, nós podemos. Amém. Tudo aquilo que falou que nós somos, nós somos. Se Ele falou, você é filha, você é herdeira, você é herdeira. Foi Ele que quis, gente. Não foi nós que pedimos. Quando nós nascemos, já estava tudo aí, tudo designado por Ele. Então vamos desfrutar, vamos beber desse rio, da fonte. Chega de escravidão, chega de doença, chega de escassez. Tira dinheiro de um lado para cobrir outro. Não, gente, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer da gente. A tradição é um fermento que coloca Deus em uma caixa. Deus ele não vai fazer isso para mim não, ele está muito ocupado. A gente coloca Deus ali numa caixinha. Ou então a gente entende que Deus é um piquititinho e a gente fala, Deus não pode fazer isso. Isso é tradição, isso é fermento de fariseu, isso é fermento das religiões. Agora, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Vamos lá, Mateus 16. Glória a Deus. Quem é Jesus para nós? Aleluia, Deus é bom. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Deus é lindo. Diz assim: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e aí outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui Jesus ele pergunta para os discípulos: quem é o Filho do Homem? O que estão falando por aí? E eles respondem: um diz que é Elias, outro diz que é profetas. Só que Jesus ele não estava interessado no que os outros estavam pensando dele. Jesus estava interessado o que eles viam em Jesus, quem era Jesus para eles, para aqueles que estavam ali, junto com Jesus. Ele pergunta para os discípulos ali, que estavam ali, comendo, levantando, andando, trabalhando ali com Jesus. É igual nós, a igreja, hoje. Jesus pergunta para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que é só uma pessoa que está lá em cima, sem ver nada, está sentado à destra de Deus, não está nem aí? Para nós, o que nós... Mentira. Jesus está preocupado conosco porque Ele já fez o trabalho, um trabalho penoso, e Ele quer que todos se salvem. Então aqui, Jesus ele pergunta: quem é o Filho do Homem para vocês?
Eu pergunto para vocês hoje, quem é Jesus para vocês? Você diz que ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara? Então ele é. Se você dizer, ele é o Jeová Shalom, é a sua paz, então ele é. Jesus é o seu provedor, Jeová Jireh, então ele é. Então Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Você precisa de paz, Jesus é a tua paz. Amém. Precisa de provisão, Jesus é a tua provisão. Agora, se a gente botar Jesus dentro de uma caixinha, Jesus já fez todo o trabalho. Agora eu vou trabalhar com as minhas mãos, com as minhas forças. Você acaba não desfrutando de tudo aquilo que Jesus fez para você. Porque o trabalho maior foi dele. Ele fez tudo por nós. Ele só quer que a gente recebe. É como você dá um presente para alguém, você compra lá, você compra o melhor presente, leva lá, e a pessoa, ela desfaz do seu presente. Deus, ele fez isso. Ele deu para nós o presente mais precioso, que foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. E a gente não está desfrutando por causa dos ensinamentos que a gente aprendeu. E coloca Deus numa caixinha de sapato. Fica aí, Deus, pode deixar que eu resolvo. Sendo que Deus, ele quer estar junto. Deus, ele quer falar. Deus, ele quer orientar. E a gente, não damos ouvido. Eu vou fazer do meu jeito. Amanhã eu vou no Brás. Quero nem saber. Chuva ou canivete, amanhã eu vou. E assim, a gente faz isso. Eu vou lá para Campinas. Quero saber, vou lá. Não pede a direção de Deus para nada. Aí depois acontece tudo errado. Deus, me ajuda. Aí Deus tem que arrumar lá o que deu de errado. Sabe, a gente tem que começar a estar atento às coisas de Deus. Acreditar o que está escrito na palavra. Não importa o que o homem falou, o que você aprendeu. Você tem que crer o que está na palavra. É o que está na palavra que vai nos julgar no dia do julgamento. Se a gente está realmente dentro da palavra. A palavra de Deus permanece para sempre. Nada pode substituí-la. A tradição são limitadoras e podem nos impedir de receber as coisas. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele estava dizendo, tu és o poder de Deus que remove fardos e destrói jugo. Olha que coisa linda. Jesus é o poder de Deus. Que coisa mais linda. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos que estar reconhecendo Ele também como Cristo, o Filho de Deus, que veio para morrer no nosso lugar. Glória a Deus. Vamos abrir Marcos. Marcos 7. Depois de Mateus. Olha o que Jesus fala. Aleluia. Marcos 7, 9. Eu vou ler o versículo 9 e depois eu vou ler o versículo 13. 7, 9 diz assim: E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Olha o que Jesus está falando com os fariseus. Vocês estão sempre encontrando uma maneira de deixar os mandamentos de lado para obedecer às tradições. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu daria o tema da mensagem de hoje. Deus não chamou a gente para ser religioso, nem evangélico. Deus, ele chama a gente para ser filhos. Filhos de Deus. Glória a Deus. Tradição, costume. Muitos vão ficar por causa dos costumes, por causa das tradições. Deus, ele chama filhos. São filhos que Deus quer. Foi por causa dos filhos que Jesus morreu. Então a gente tem que colocar assim, ver o que a gente está usando de tradição que está impedindo da gente desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a nossa vida.
O 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de que vocês mesmos transmitem. E fazem muitas coisas como esta. Olha aí, ó. Assim vocês anulam a palavra de Deus. Olha só, porque muitos não recebem as bênçãos do Pai. Por causa de tradição, por causa de ensinamentos que a gente trouxemos lá do passado. Anula a palavra de Deus. Anula. E a gente precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos desfrutar. 2 Coríntios 5:21. Um pouquinho para frente. João. Que nos diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Aqui está falando que Deus foi da vontade de Deus que Jesus morresse no nosso lugar, para que nós fôssemos justificados por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo. Então nós somos chamados de justificado, não por causa da nossa obra, mas por causa de Jesus que nos justificou por causa do sangue. Só que aí a gente entra diante de Deus: oh Deus, eu sou pecador, fiz isso, sou pecador, meu Pai, olha aqui, Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas eu sou pecador. Gente, se a gente é justificado, não tem como chegar diante de Deus falando que é pecador. O justificado peca por acidente. É uma coisa que quando caiu um copo, foi rápido ali. Não teve como. É um acidente. O pecado do justificado. Temos que pedir perdão a Deus? Temos que pedir perdão a Deus, mas não chegar diante de Deus como pecador. Porque lá na carta de João se fala assim: filhinhos, se alguém pecar, você tem um advogado. Agora, se fosse diferente, João ia falar assim: pecador, se você tem pecado, não seria assim? Não, mas ele chama filhinhos. Se por um acaso, um acidente, você pecar, você tem um advogado. Então são coisas que a gente pega lá das tradições e traz para a nossa vida. É igual a palavra servo. Servo não tem direito à herança, já falamos sobre isso. Servo não tem direito à herança. Quem tem direito à herança são os filhos. Nós não somos servos de Deus, somos filhos. Somos servos um dos outros. Igual eu sirvo a vocês. Então eu sou serva de vocês, mas não serva de Deus. Sou filha, assim como vocês também. Amém? Amém? Então são esses fermentozinhos que leveda toda a massa e anula a palavra. E a gente fica sem receber a palavra por causa de uma vírgula. Olha só que desperdício. Olha só o desperdício. Quase 30 anos servindo ao Senhor, não desfrutou de nada. Não, é muito desperdício, né? Não? Vamos ver onde que a gente está, né? O que precisamos? 2 Coríntios 8, versículo 9. Tá pertinho aí. Acharam? Que nos diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Gente, se tornasse rico aonde? Lá no céu? É lá no céu que a gente precisa de ouro?
Para pensar. É no certo que a gente precisa de dinheiro. Eu vou no supermercado hoje, vou levar a Bíblia e vou falar assim, Jesus morreu no meu lugar, toma aqui a Bíblia. Ou toma aqui o meu amor. Eles vão aceitar passar sua compra? Pagar seu aluguel? Claro que não. Então a gente precisa. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos? Ou será que Deus criou a riqueza para os ímpios? Claro que não. Em Ageu fala, Deus ele fala assim, minha é a prata, meu é o ouro. Deus ele fala isso em Ageu. Mas para que Deus precisa de ouro? Para os seus filhos reinarem na terra. Para os seus filhos. Vamos ver o Salmo 105, versículo 37. Que diz assim: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em sua tribo quem fraquejasse. Ou seja, não havia na tribo ninguém doente. Quando Deus ele tirou o povo dele do Egito, ele mandou os filhos baterem de porta em porta e pegar ouro e prata dos egípcios. Quando o povo o povo de Israel saiu do Egito, eles levaram todo o ouro, toda a prata do Egito. E não tinha nenhum doente. Agora você me diga, eles estavam na antiga aliança, a aliança de Abraão. Hoje a gente está na aliança do Cordeiro. Do Cordeiro. Se Deus ele fez aquilo no passado, Ele faz de novo hoje. Ele faz de novo hoje, porque Ele precisa que as pessoas, os filhos, reinem na terra, que faça a sua obra. Que faça a sua obra aqui na terra. E tudo precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. A gente não compra um cimento ou alguma argamassa chegando lá só pedindo e batendo. Não! A gente precisa de dinheiro para ir lá, para fazer isso. A gente vai no supermercado e precisa de dinheiro. Então Deus ele quer sim que os seus filhos sejam ricos, como diz a Escritura que nós lemos anterior. Jesus ele se fez pobre para que nós fossemos ricos. Se não fosse assim, não estava escrito. Só que a gente aprendeu na tradição. Jesus era pobre. Não tinha onde reclinar a cabeça. Temos que ser pobre também. Gente, não está escrito isso na Bíblia. Que Jesus era pobre. Não está escrito. E a gente anula a palavra de Deus por causa das tradições. Por causa do fermento dos fariseus que a gente aprendeu. Nós saímos também do Egito. Quando Deus nos resgatou, o Egito também é um mundo. Ele nos resgatou, nos colocou no mundo, no reino do seu Filho amado, para ter saúde divina e vida em abundância. Vamos deixar de lado esse espírito de religião. Deus ele quer uma igreja forte, poderosa nessa terra. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Deus ele quer uma igreja forte e poderosa. Agora a gente tem que deixar o fermento de lado, para poder desfrutar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre. Obrigada pela tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.